Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Guardian Futebol Internacional. E hoje eu vou falar aqui sobre o Tottenham. O Tottenham, e não é pra rir, o Tottenham não é uma piada não, tá? Apesar de eu achar um pouquinho. Brincadeira, mais ou menos também, né? Falar sobre o Tottenham porque o Tottenham, segundo, hoje até eu tava vendo isso de manhã cedo, né? Segundo o Telegraph Football, né? Será demitido o Ange Postecoglou ao final da temporada, mesmo se ele vence a Europa League. O Tottenham ainda está na Europa League, vale lembrar, vai pegar o Bodo Glimt, né, na semifinal, e até a gente pode dizer que é um dos favoritos ao título. Não sei, você coloca lá hoje os dois principais favoritos, que eu não sei também, cara, é difícil. Você pensa no United, também é uma bagunça do caramba. O Bilbao para mim é o principal ali. O Bodo Glimt é um time muito mais limitado, a gente sabe, mas mesmo assim, né, vem também com um trabalho constante nos últimos anos. Sei lá, enfim. As semifinais, Tottenham e Bodo Glimt, Atlético Bilbao e Manchester United, né? Mesmo que vença a Europa League, segundo o Telegraph, o Ange vai ser demitido, o Big Ange, como a torcida chama ele, né? Enfim, e aí, por que o tema do vídeo, né? Se o Tottenham ainda tem jeito. Eu vou aproveitar até e falar um pouquinho do Nottingham Forest também, que eu tô usando essa camisa aqui, porque né, na última segunda-feira o Nottingham bateu o Tottenham fora de casa por 2-1, consolidou ainda mais a sua ótima campanha na Premier League e afundou ainda mais o Tottenham na campanha ridícula que tá fazendo nesse ano, nessa temporada, né? A pior da história do clube em Premier League, inclusive, né? É o 16º colocado com 30 e... deixa eu abrir a tabela aqui, acho que é 36, algo assim, 37 pontos, são 11 vitórias, 4 empates e 18 derrotas. É porque realmente os três rebaixados, pelo segundo ano seguido, inclusive, na Premier League, são bem ruins, tá? São times bem fracos. Esse ano o Southampton, o Leicester e o Leicester, né? Como é que se fala? Eu vi um vídeo hoje do João Castelo Branco, da ESPN, falando sobre isso, né? Como os torcedores do Leicester falam o nome deles, né? Enfim. E o Ipswich, que, se eu não me engano, ainda não foi confirmado, tá quase, já, sei lá, também já caiu, tem 21 pontos só, o primeiro fora da zona é o West Ham com 36, né? Então, já foi, né? E o Tottenham, como eu falei, é o 16º. O Nottingham até, uma campanha ótima, foi o quarto lugar, foi ultrapassado até agora há pouco pelo City, que venceu o Aston Villa com o gol no último minuto. Mas enfim, o Tottenham, voltando a falar, tem um trabalho aí do Ange desde junho de 2023 que ele assume, né, depois de vir de um trabalho muito bom no Celtic da Escócia, onde ele foi bicampeão escocês, foi campeão também da Copa, né, da Escócia, foi campeão da Copa da Liga também, enfim. Antes, é um cara vitorioso, né? Antes já tinha sido campeão japonês pelo Yokohama Marinos, um pouco mais lá atrás, né? Ele começa a carreira no final dos anos 90, né? Já tinha sido campeão da Liga dos Campeões da Ásia, há uns anos atrás também foi campeão australiano, ele que é grego-australiano, inclusive, né? Nasceu na Grécia, mudou para a Austrália com 5 anos e aí acabou se formando como jogador lá, defendeu a seleção, inclusive. E ele trabalhou também, inclusive foi campeão na seleção australiana, né? Campeão da Copa da Ásia, enfim, o cara vencedor, né? E que você pode até alegar ser um campeonato de segundo escalão na Europa, ou até terceiro, né? E fora da Europa também, na Ásia, bom, na Ásia pelo menos é o campeonato mais forte, acredito, ou dos mais fortes, né? A J-League, enfim. É o cara que com títulos por onde passou. Falei isso tudo dele porque você volta no histórico recente do Tottenham e tem técnicos conhecidos por serem campeões por todos os lugares e não conseguiram ganhar lá. Então, assim, tem jeito um time desse? Tem jeito um clube desse, melhor dizendo, não é só o time, né? Antes eu vou falar do trabalho do Ange, né? Realmente, esse ano é bem ruim, tá? Essa temporada é bem ruim. Claro, ele tem a sua culpa ali, mas é bom lembrar que o Tottenham perdeu o principal jogador, o Harry Kane, já até na outra temporada, né? Não foi essa, mas não teve uma reposição à altura. O Tottenham teve muito tempo de lesões, né? Por exemplo, o Richarlison mesmo, que fez gol na derrota de ontem, né? É um jogador que ficou muito tempo fora, né? Ficou muito tempo machucado nessa temporada, perdeu alguns jogos e tudo mais. Você tinha uma defesa que assim, no mínimo limitada, para não falar outra coisa, né?
Você tem uma questão também que foi, o Vicário ficou machucado por um tempo, tem o Romeno, o Dragosin também machucado e era um titular, vinha se descobrindo titular pelo menos, enfim. Um elenco que teve muitos problemas ao longo da temporada e, pontuando, foram saídas mais importantes do que chegadas, né? Dizendo assim. Foram saídas de jogadores até com mais capacidade técnica mesmo. Por exemplo, o Lo Celso, que se nem estava tão bem lá, eu até acho que estava ok, mas é um jogador muito interessante tecnicamente. Então você tem uma perda dessa e não repõe também. Claro que também você tem algumas chegadas ali que deram uma resposta um pouco melhor e tudo mais, mas não foi nenhuma que pudesse ser realmente uma referência técnica desse elenco, né? Melhor dizendo. Então, enfim, grandes problemas que não partiram do comando técnico da comissão, e sim da diretoria, que também tem política de às vezes não querer gastar tanto, porque realmente o Tottenham fez um baita investimento lá no seu estádio, né? 1 bilhão de euros praticamente, é um estádio super moderno, um dos mais modernos da Europa, inclusive o Tottenham arrecada muito por ele, né? Mas também não é como se fosse uma equipe que não tem capacidade financeira, né? O Tottenham é um dos integrantes do Big Six, perdão, você gostando ou não, ele tá lá, né? Claro que historicamente títulos nem se compara aos outros 5, evidente, mas justamente essa questão de capacidade de faturamento, de arrecadação, de ter um elenco que pode ser montado pensando em um pouquinho mais de gastos, né? Vamos pensar assim, dá para abrir o bolso, melhor dizendo. Agora, uma coisa que eu não entendo e não consigo entender no Tottenham em geral é a falta talvez de mentalidade mesmo, não sei se de cobrança, mas de mentalidade do clube, mentalidade vencedora, melhor dizendo, porque quando você tem sequência, eu vou listar aqui os últimos técnicos. Você teve o Andy agora, como eu falei, super campeão onde passou. Você teve o Ryan Mason, que foi interino quando o Conte sai, né? O Conte sai, o ex-auxiliar, né? O Stellini ficou lá um tempo, mas ele é demitido também, aí o Ryan Mason assume. 2 interinos ali, então. Andy, campeão onde passou. Antônio Conte, maluco, pirado da cabeça, com certeza, mas super campeão também por onde passou. É um técnico espetacular. Você teve antes o Nunes Espírito Santo, que vem fazendo um grande trabalho com o Nottingham, tá? Esse ano em uma temporada espetacular também. Você teve antes dele José Mourinho, que simplesmente é o único clube que ele não conseguiu ser campeão na carreira dele, foi o Tottenham. Até na Roma ele foi campeão. Você pode falar, mas da Conference League, pô, mas foi, né? Eu acho que o Tottenham mataria hoje para ter uma Conference League, né? O último título foi uma Copa da Liga Inglesa, que é o título menos valorizado nacionalmente, né? E lá atrás, lá em 2008, temporada 8-9, né? E o próprio Nuno vinha de um trabalho, inclusive, muito bom no Wolverhampton também, time menor, claro, mas de aspirações menores, mas que ele fez um grande trabalho. Então, assim, e se você voltar mais um pouquinho, teve o Vilas Boas também, que vinha de um grande trabalho no Porto, nem tanto já no Chelsea depois que ele trabalha também, né? Enfim. Teve o Pochettino, até esqueci do Pochettino, que foi um trabalho longevo. Eu, particularmente, não sou muito fã do Pochettino como treinador, né? Claro, como estilo ali de trabalho dele, mas é um cara também que teve ali um bom tempo e conseguiu levar até uma final de Champions, né? Então, assim, colocou algumas coisas em prática ali, né? Mas o Tottenham não conseguiu vencer, e é impressionante isso, como mesmo com diferentes estilos, diferentes técnicos, diferentes mentalidades de entender o jogo, o Tottenham simplesmente não consegue vencer. É alguma coisa assim institucional, alguma coisa que precisa ser estudada. Não faz sentido, pelo menos o Tottenham não, de repente, até bater mais na trave algumas vezes. E esse ano, como eu falei, pode ser que saia título de Europa League, de repente, será? Aí esse vídeo já vai ficar velho, vai ter tido jeito. Mas é assustador, realmente, o Tottenham e o seu histórico, né? Claro que, inclusive, tem aquela série no Prime, né, sobre os bastidores, foi a temporada do Mourinho e tal, ele fala alguma coisa do tipo, né, que ele tinha que colocar na cabeça dos jogadores uma outra mentalidade e tal,
E inclusive depois no jogo que o Eric Dier, né, briga com o Dele Alli, né? O Mourinho fala, né? Fiquei feliz que você tiver essa reação, porque a gente precisa mais dessa postura e tal. Então, assim, acho que isso já é uma coisa que é bem legal essa série, inclusive. Assistam, e é uma coisa que é um pouco mais recorrente, né? Que precisa muito ser melhorada. Enfim, são só pensamentos aqui que eu tive. E para falar rapidinho também, como eu falei do Nottingham Forest, né? Eu vi alguns jogos do Nottingham esse ano, e jogos contra equipes difíceis, por exemplo, bateu o Manchester United nessa temporada. Tem um trabalho ali de um elenco limitado e que ano passado não fez uma grande campanha, né, na Premier League. Ano passado o Nottingham não passou, eu vou até olhar aqui, confirmar, mas não passou perto assim de disputar alguma coisa grande, e esse ano está disputando voltar à Champions, né? O Nottingham que é bicampeão da Champions, inclusive, né? Só para lembrar. Há muito tempo, foi muito tempo, mas o Nottingham passou ali a pontos de ser rebaixado, né? Alguns pontinhos, né? Ficou uma posição acima, terminou com 32 em 17º, enquanto o Luton foi o primeiro rebaixado com 26. Mas enfim, uma mudança muito grande, e não teve um grande acréscimo no elenco, né? Tem boas peças, o próprio Murilo da seleção brasileira, né? Na zaga, tem o Nicolás Domingues no meio, que é um bom jogador, o argentino, que até não estourou quando se esperava dele, tá? Mas é um bom jogador mesmo. Assisti ele desde a época do Vélez, inclusive onde ele surgiu, é muito bom jogador. Tem outras peças também, o Chris Wood vem fazendo uma grande temporada, centroavante que é limitado, mas vem fazendo uma baita temporada. O Gibbs White também, enfim, e tem um elenco com peças interessantes, mas nada demais, nada para estar em quarto lugar, para estar brigando por Premier League, por Champions League, ponto a ponto, né, com o Newcastle que está atrás, o Chelsea que está perto também, enfim. Então, assim, trabalho espetacular a ser muito valorizado. Claro que, se fosse comparar com o Tottenham, por exemplo, seria uma boa temporada já para o Tottenham, que também não consegue ter um ano tranquilo, assim, em sequência já há algumas temporadas, né? Mas aí são níveis de exigência diferentes, né? Níveis de faturamento, mesmo na Premier League não teve tanta distância, é óbvio que tem uma diferença ali. Mas, enfim, também é algo a ser elogiado. São 60 pontos, cara. 60 pontos com o Nottingham Forest em quarto lugar. O Newcastle vem logo atrás com 52, o Chelsea vem um pouco mais atrás com 57. Então, a um ponto, por exemplo, do Manchester City, que tem 61. É um trabalho espetacular do Nuno Espírito Santo e do próprio Nottingham na montagem do elenco, dos jogadores que vem fazendo uma grande temporada, né? Mas, enfim, é isso. Você acha que o Tottenham tem jeito? Eu acho que não devia nem estar no Big Six, nem considerado no Big Six deveria estar, mas querendo a gente ou não, é como eu falei, tem capacidade de arrecadação, mídia, o status e um estádio para isso. Enfim, o que você acha disso? Se inscreva aqui no canal, tentando retomar o ritmo de ter mais vídeos por dia, mas vamos ver o que dá para fazer. Até a próxima, pessoal. Valeu!